Olá, eu sou Eduardo Garcia aqui do Blender Power e seja bem-vindo a mais um vídeo. E dessa vez eu vou mostrar para vocês como criar um efeito não realista dentro do Eevee, um efeito cartoon, de material cartoon. Vai ser uma dica bem rápida, né? Mostrar para vocês só como configurar um material cartoon. Vai ser em duas etapas, né? Primeiro a gente vai configurar o preenchimento e depois o contorno, né, para criar esse efeito de cartoonizado de desenho. Vamos utilizar um macaco simples mesmo, que é mais fácil, né? Vou utilizar um macaco, que eu estou utilizando o Blender 2.8. Se você não começou a utilizar o Blender 2.8, bom, eu recomendo que já comece a utilizar, ver, testar, porque mudaram algumas dinâmicas e a gente precisa se acostumar de novo com algumas coisas, né? Eu vou utilizar Subdivision Surface, Shade Smooth com o botão direito. Agora vamos criar um material novo, que eu vou chamar de preenchimento. Porque primeiro, né, como eu disse, esse tutorial está dividido em duas partes. Primeiro a gente configura o preenchimento, depois a gente vai fazer o contorno. O preenchimento, para ficar cartoon, ele é todo baseado num shader, ou melhor, num node de conversão chamado Shader to RGB. O que esse shader, ou melhor, o que esse node faz é converter uma entrada de shader, aqui em verde, o pontinho verde, em uma saída de cor, em pontinho amarelo. E quando a gente tem isso, a gente pode configurar, né, a gente pode mexer nessa cor com muito mais liberdade do que a gente teria mexendo com a saída de um shader. A gente pode utilizar um color ramp, por exemplo, para configurar a saída de cor. Deixa eu mudar para o modo renderizado. Eu posso, por exemplo, mexer na quantidade de sombra, né, e na quantidade de luz. Bom, mas eu vou fazer isso para ficar parecido, né, com um cartoon. Eu vou mudar para constante. Assim eu posso criar essas etapas quebradas para simular um efeito de cartoon. Eu posso criar quantas etapas eu quiser, depende do quão complexo você quer o seu shader de cartoon. Eu vou deixar ele mais ou menos com 4 etapas, né, já dá uma estilizada, já fica como se fosse aquele shader toon do próprio Cycles. E assim a gente pode começar a trabalhar. Você poderia colocar uma cor na saída desse color ramp com outro, né? Adiciona um outro color ramp e adiciona uma cor aqui, por exemplo, a parte preta eu quero um azul escuro, a parte branca deixo branco mesmo, né, para criar uma reflexão especular branca. Você pode realmente controlar isso dessa maneira, né? Saindo de um Principled LED, ligando um shader to RGB para um color ramp, para você quebrar as informações de cores em etapas, para outro color ramp para poder colorir. Feito isso, você pode ainda adicionar o contorno, né? Eu vou selecionar o cubo e colocar o mesmo material nele, e é um material preenchimento, para a gente partir daí. Você pode inclusive, né, adicionar lâmpadas, que esse material vai reagir à sua iluminação. Como está tudo ali utilizando o shader Principled LED como base, ele reage à iluminação. Bom, deixa eu afastar um pouquinho essa luz. E eu vou agora fazer o contorno, né? Vamos fazer o contorno, a gente vai utilizar um modificador. Eu vou adicionar um modificador Solidify. E nas opções desse modificador, bom, eu tenho que marcar Flip Normals. Eu não sei se você está conseguindo enxergar, deixa eu deixar mais evidente. Flip Normals, Even Thickness e High Quality Normals. E eu vou desmarcar o Fill Rim. Feito isso, você já pode configurar aqui o Thickness para colocar a espessura do contorno. Não vai dar para você ver nada agora, porque a gente precisa configurar um material específico para esse contorno. Para fazer isso eu vou até as opções de material, crio um novo material com o nome de contorno. E agora a gente precisa configurar ele para funcionar com o Solidify, né? A primeira coisa que eu preciso fazer é mudar o Material Index Offset para 1, que é na verdade a gente tem dois slots, né? A gente tem o slot 0 e o slot 1. A gente precisa configurar a malha gerada pelo Solidify para utilizar o slot 1, que na verdade é o segundo slot. Isso pode ser meio confuso para você, mas sim, no mundo da programação a gente começa com 0 para depois ir para 1. Por mais que tenha 2, a gente conta 0 e depois 1, e não 1 depois 2. Enfim, já fizemos o Solidify utilizar o material número 2, que é o slot, né, o index número 1.
E agora a gente precisa configurar o material do contorno. Eu vou deletar o Principled LED porque aqui dentro a gente vai utilizar uma cor sólida, sem shading nenhum, com input RGB. No input RGB você pode selecionar uma cor sólida, né? Ela não vai ter sombreamento nem reflexão especular. E eu vou mixar com um shader, né, de transparência. Eu sempre me perco aqui. Um shader de transparência e utilizar um mix shader para fazer a mistura desses dois shaders. E como effect de mistura, eu vou utilizar a geometria. Vou input geometry e vou utilizar o parâmetro backfacing. O backface vai fazer com que as faces que estão apontadas para a câmera peguem a primeira entrada e as outras faces que não estão apontando para a câmera peguem a segunda entrada. Acho que é mais ou menos isso. Depois a gente vê as normais como isso está funcionando, né? E aqui eu posso colocar a cor do meu preenchimento. Ainda não funcionou porque eu preciso nas configurações do material descer até Settings e mudar a opção Alpha para Alpha Blend. Feito isso, você já vai ver esse contorno aparecendo no objeto. Deixa eu colocar ele totalmente preto. Você já consegue ver esse contorno aparecendo no objeto em questão, né? Para colocar isso no cubo de baixo, eu teria que adicionar um outro slot, selecionar o material do contorno, teria que adicionar adicionei errado, né? Eu teria que adicionar um Solidify, marcar as opções Flip Normals, Event Thickness, High Quality e desmarcar Fill Him, mudar o slot do material para 1. E aqui eu já posso controlar a espessura desse contorno. No cubo eu posso aumentar bastante, né? Não vai ter problema. No macaco, se eu aumento, eu começo a ver alguns problemas, né? Por causa da superfície muito deformada. Bom, é basicamente isso a configuração de um shader cartoon aqui dentro, né? Bom, espero que você tenha gostado dessa dica rápida aqui no canal para criar, né, seus shaders cartoonizados. Esse tipo de criação tem bastante procura, muita gente gosta de criar esse tipo de arte, né, nesse estilo. Bom, eu acho que vocês vão gostar. Me diz aí nos comentários, né, o que é que vocês acharam, né, e vejo vocês nos próximos vídeos e fui!